Boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente para a parte da tarde do nosso fórum permanente. Agora às 14h a gente vai ter a palestra do professor Pedro, da USP. Ele é professor de História, é coordenador do Projeto Brasiliana e diretor da Biblioteca Midlin e é presidente do Conselho Supervisor do Sistema Integrado de Bibliotecas. Ele vem falar para a gente do Projeto Brasiliana e uma série de perspectivas relacionadas a isso. Professor Pedro. Muito obrigado. Professor Theo, agradeço muito o convite que me foi feito, agradeço a você, agradeço à Universidade de Campinas pela oportunidade de poder, mais uma vez, estar aqui. Eu estive aqui em outubro do ano passado, compartilhando essa que é a ideia um pouco da minha fala hoje, a experiência que nós estamos desenvolvendo na universidade e também a minha ideia hoje é apresentar para vocês um pouco... muito resumidamente, evidentemente, o histórico do projeto Brasiliana USP, a dimensão que ganhou e foi sendo elaborado a biblioteca digital, para apresentar um pouco um dos produtos, o produto mais, acredito, importante, desenvolvido a partir de 2 anos da pesquisa da FAPESP, financiada pela FAPESP, que é o que a gente chama plataforma Corisco. E a partir daí, a partir dessa plataforma Corisco, pensar alguns caminhos que nós procuramos perseguir para ajudar a criar e a fortalecer uma política pública para a digitalização dos acervos memoriais. Então, é um pouco esse o roteiro do que eu pretendo apresentar, né? Então, eu vou começar falando do projeto Brasiliana USP. Ele iniciou em 1999, eu posso dizer assim, né, inventando uma história do projeto, a partir de um gesto de grande ousadia, de muita generosidade, de José e Gita Mindlin, de doarem a biblioteca que eles reuniram ao longo de mais de 80 anos, uma biblioteca que foi sendo construída junto com a vida dessas duas pessoas e dos seus filhos. Em 1999, José, Gita e os seus 4 filhos tomaram a decisão, que já vinha sendo, na verdade, maturada há alguns anos, no início, junto com um grande amigo da família, Rubens Borba de Moraes, também, cuja biblioteca também agora participa desse conjunto maior, a Biblioteca Gita e José Mindlin. Os dois e os filhos resolveram doar a biblioteca deles à Universidade de São Paulo, a parte da Brasiliana. A partir daí, muitos anos se passaram, até que em 2002 o Istvan Yankso, que era professor do Departamento de História, também falecido ano passado, em março do ano passado, o professor Istvan, então diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que tem também uma coleção muito importante, bibliográfica e documental, e também de artes plásticas, né, e arquivística. O Instituto de Estudos Brasileiros e Istvan, liderando o Instituto, formularam um projeto para abrigar esse gesto da família Mindlin e que passava pelo convencimento de Dr. José, que já havia esperado esses anos todos para realizar o seu sonho, e que passava também pelo estabelecimento dos termos pela qual a doação se configuraria. A primeira proposta para consolidar essa doação era, e a única condição que foi imposta pela família à Universidade de São Paulo, era que a universidade construísse, para receber a coleção, um novo edifício. Esse novo edifício foi projetado por 2 arquitetos, Eduardo de Almeida e Rodrigo Loeb, mas como um edifício maior do que a própria Biblioteca Mindlin, que se configurou como uma entidade da universidade, um órgão ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. Esse prédio foi projetado também para abrigar a coleção do Instituto de Estudos Brasileiros e as suas atividades acadêmicas e de pesquisa e de formação, mas também um conjunto de laboratórios para desenvolver atividades de restauro e conservação dos livros, do conjunto de documentos bibliográficos da universidade, mas também um outro laboratório, já estava na cabeça do Istvan e do Dr. José, logo no início do projeto, de digitalização dessas obras, na expectativa de que esses livros pudessem
ser colocados, disponibilizados na internet, né? O novo edifício começou a ser construído, ele teve apoio logo no início de um conjunto de patrocinadores. O principal deles foi a Lampadia Foundation, mas também depois logo a Petrobras, por intermédio do Ministério da Cultura, que se tornou o sócio primeiro, digamos, desse empreendimento, na medida em que, à época, o ministro Gil e o seu secretário executivo, Juca Ferreira, dimensionavam, a gente participou de várias reuniões lá no Ministério, esse alcance nacional do projeto, na medida em que não se tratava apenas de construir um prédio para guardar os livros da USP ou da coleção Mindlin, a coleção do IEB, mas também um prédio que fosse uma plataforma para uma oferta nacional ou internacional, bem a verdade, com a internet, um acesso irrestrito a esses tesouros bibliográficos, a esse conteúdo que estava sendo reunido agora nessa edificação. Depois, por meio da Lei Rouanet, várias outras empresas participaram e ajudaram a financiar as etapas originais do projeto, e, claro, que a própria reitoria da universidade. O edifício é um edifício grande, efetivamente, são quase 20 mil metros quadrados de área construída, com um auditório, aqui ao fundo uma sala de exposições. Esse primeiro bloco é o bloco da Biblioteca Mindlin, e aqui é um bloco, na frente, um bloco didático, e esse do fundo, um bloco de acervos. O edifício, com o desenvolvimento do projeto, também passou a abrigar o departamento técnico do nosso Sistema Integrado de Bibliotecas, que tornou-se responsável pela implantação do Centro de Restauro, o Centro Gita Mindlin, como será batizado, e também de um espaço do acervo que vai ser reservado à criação de uma biblioteca de obras raras da universidade, né? Essas são imagens da edificação no estágio atual da construção, né? Então é possível verificar, vocês terem uma ideia de que no momento que a gente está. O plano é inaugurar a parte da Biblioteca Mindlin, auditório. Isso é o vão central onde os livros vão estar expostos. Essas são fotos de janeiro desse ano. A ideia, nesse momento, é inaugurar o prédio em janeiro de 2012, a parte da Biblioteca Mindlin, do auditório e da sala de exposição. E a outra parte do IEB, e agora também do Departamento Técnico do CIB, muito provavelmente até o final do ano de 2012. Isso vai depender das licitações que estão em curso agora. Mas o meu objetivo aqui é falar mais da biblioteca digital e da plataforma Corisco, né? A biblioteca digital da Brasiliana USP, como foi assim cunhado esse termo pelo Istvan, desde o início seguiu um certo roteiro que procurou valorizar e intensificar o potencial que a própria universidade poderia trazer para a sua realização, né, como projeto. Então, quando o Istvan me convidou em 2007 para ajudar a pensar um projeto para uma biblioteca digital, eu disse a ele que achava uma iniciativa importantíssima, mas que nós devíamos, ele queria, junto com o Dr. José, já iniciar a digitalização dos livros antes mesmo do prédio estar pronto, o que era uma decisão muito acertada. Mas o que nós propusemos, uma equipe que foi sendo formada, era criar uma equipe efetivamente interdisciplinar, envolvendo colegas da engenharia da computação, da ciência da computação, da linguística, de história também, de design, no sentido de criar um projeto que pudesse ser apresentado à FAPESP e pudesse, com o apoio da FAPESP, trabalhar durante os 2 anos que estavam previstos para a conclusão do edifício, que acabou não acontecendo. A conclusão do edifício está atrasada, como vocês sabem. Mas a ideia era desenvolver esse projeto de pesquisa, buscando a construção de um modelo adequado de uma biblioteca digital, tendo em vista definição de padrões e normas para digitalização, para captura das imagens, processamento, preservação digital e também da construção do repositório digital, observando qual era o esquema de metadados da qual nós
utilizaríamos, como que seria garantidas as condições de interoperabilidade, como seria garantida a oferta aos usuários dessa biblioteca. Então, com o apoio da FAPESP, nos foi possível comprar um scanner robotizado e foi-nos possível montar uma equipe que reuniu professores da universidade, alunos de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado, e alguns funcionários e alunos também da graduação. Então, nós criamos um pequeno laboratório e começamos a nossa atividade para desenvolver uma biblioteca digital, partindo de um conjunto de princípios que o projeto estabeleceu. Para construir essa biblioteca digital, o projeto definiu, no texto que foi entregue à FAPESP, um conjunto de 6 princípios que presidiriam o nosso trabalho ao longo desses anos. O primeiro princípio, eu vou passar por eles muito rapidamente, é a ideia de que a biblioteca digital deveria funcionar como um instrumento de uma política nacional de produção de conteúdos para a rede mundial dos computadores, contribuindo dessa maneira com uma redefinição positiva da presença da língua portuguesa e da cultura nacional nesse cyberespaço, nesse espaço cultural. A biblioteca digital, como uma biblioteca de difusão de uma coleção original, o uso das novas tecnologias como uma forma de conciliar a necessidade de preservação com o imperativo de universalizar o acesso, rejeitando, portanto, um modelo custodial de biblioteca. A ideia era oferecer na internet o acesso pleno e universal a um conteúdo original preservado num acervo, e a tecnologia sendo utilizada para conciliar essas necessidades aparentemente contraditórias e que podem ser conciliadas nesse espaço tecnológico oferecido pela digitalização e pelos recursos de acesso pela rede de computadores. Então, esse era um ponto muito importante e continua sendo para nós vamos voltar a ele. A orientação, terceiro, para o contexto usuário, o que a gente chamou isso, quer dizer, a formação a ideia do acervo original é um ponto importante também, que diferencia todo o resultado que a gente construiu, que é a plataforma Curisco. Eu volto nisso depois. A formação de um acervo digital deve estar orientada por uma política de acesso universal. O usuário tem centralidade na construção desse acervo digital. Então, por exemplo, esse princípio nos fez ver que um grande investimento foi feito na interface com o usuário, no design, na busca de melhores soluções de busca do próprio motor de busca, o que resultou na plataforma Curisco na opção por uma busca facetada, por exemplo. Mas esse princípio também que orientou a nossa equipe para, assim que começamos a digitalização dos livros, em abril de 2009, o nosso scanner começou a trabalhar e os primeiros livros começaram a ser digitalizados, nós apressamos o passo para preparar uma primeira versão da biblioteca digital e colocar ela no ar para que os usuários tivessem rapidamente acesso ao que nós estávamos fazendo e nós tivéssemos acesso aos usuários, de modo que essa conexão nos permitisse trabalhar de forma concreta, prática, com a relação usuário e biblioteca digital. Então, nós, a partir daí, pudemos evoluir muito as nossas soluções na interface e no desenho da biblioteca e várias soluções tecnológicas e aplicativos que foram sendo incorporados, que resultaram no que a gente chama plataforma Curisco. Eu vou mostrar isso com mais cuidado. A biblioteca como instrumento da educação nacional, isso parece óbvio, um compromisso com a produção dos materiais didáticos, com a formação de quadros, coisa que nos levou a ter uma atenção para a preparação de apresentações críticas, de resumos, enriquecendo os metadados. A gente usa o esquema Dublin Core, de metadados, são 15 campos, mas nós enriquecemos o campo de descrição de cada item, a busca de colaboração de outros professores, alunos de pós-graduação, para tentar enriquecer um contexto de leitura da biblioteca. E claro que a gente ainda não conseguiu realizar isso, mas no projeto original o Istvan falava muito de uma sala do professor ou de um conjunto de materiais didáticos que poderiam ser produzidos pela equipe da universidade ou associados à universidade e oferecidos para os educadores. A biblioteca, por exemplo, nesse horizonte, fez propostas singelas. Eu lembro quando nós conversávamos com o professor Vogt sobre a Univesp, eu coloquei para ele: mas professor, vocês têm uma universidade virtual,
tá ótima, tá, mas ela não tem uma biblioteca? Como é que é possível uma universidade virtual sem uma biblioteca? Ah, muito bem. Eu falei, coloque um link para a nossa biblioteca na home da Univesp, que eu acho que vai ser útil para os professores e tal. E isso foi colocado. Não por conta disso, acho que as pessoas chegariam na biblioteca por outros caminhos, mas nós temos tido um feedback de muitos usuários e professores que têm utilizado o nosso material para as aulas, para preparar apresentações para os alunos, ou mesmo textos que vão ser lidos para os alunos. Eu sou professor, continuo dando aula. Ontem mesmo estava dando a minha aula e o texto de leitura obrigatório era um texto do Gandalf, o primeiro história do Brasil, digamos assim, publicado em 1576. Para os alunos, eu dei o link para eles acessarem a primeira edição, que está no online na Biblioteca Nacional de Portugal, mas nós temos as duas segundas edições modernas. Ela teve uma primeira edição em 1576, esse livro, essa obra, e em 1858 teve outra, a segunda edição, que foi simultânea em Portugal e no Brasil. Então, os alunos têm acesso pleno a esses textos e o professor pode utilizar esse material, discutir com os alunos e fazer eles lerem e trazer várias informações que estão colocadas ali. E no caso, por exemplo, do Gandalf, a gente tem uma apresentação do trabalho, qual é a importância dessa edição de 1858, a de 1576, tal, escrita por uma professora que é do projeto, que é a professora Maria Clara da Letras, né? Nós temos a ideia de uma biblioteca digital pública. Então, esse item 5 era apenas a ideia de um compromisso com uma política de acesso livre e gratuito, né? Tentando levar isso ao extremo. Então, nós nos comprometemos desde o início, isso foi muito discutido pela nossa equipe, em não colocar nenhuma reserva ao acesso. Isso liga com a ideia da interface, da preocupação com o usuário, né? Então, por exemplo, a construção de toda a plataforma Corisco partiu da combinação desses princípios, né? Atenção ao usuário e o acesso livre e aberto, de não criar um sistema que exigisse do usuário a instalação de um plugin, por exemplo. Com um simples browser, que fosse ele Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, ele tivesse acesso pleno ao conteúdo da biblioteca. Porque nós sabemos da realidade das instituições educacionais, dos administradores das redes, das limitações a instalações de plugins e programas que são baixados da internet, das várias dificuldades que o usuário pode ter antes de chegar no nosso conteúdo. Então, nós procuramos, no nível do desenvolvimento das soluções, apagar todos esses intermediários entre o browser e o nosso usuário. Isso deu um trabalho enorme para a nossa equipe, porque no começo, na versão 1.1, a gente até colocou online lá, olha, para visualizar o nosso site é melhor usar o Firefox. Monitorando o uso da nossa biblioteca digital, a gente viu que mais de 75%, 80% dos usuários usam o Internet Explorer. E alguns usam o IE 6 ainda, tem gente que usa o IE 5. E para cada browser, o pessoal do design, os programadores, o desenvolvedor, tem que fazer um conjunto de ajustes para que fique visualizado corretamente em cada um desses browsers. Então, cada vez que a gente faz uma alteração no nosso sistema, todos os testes com todos os visualizadores têm que ser feitos no sentido de facilitar e permitir que essa interface seja bem cuidadosa, né, para que o usuário se sinta acolhido pela biblioteca. E não que ele entre na biblioteca e fale, no meu computador deu pau, não dá certo, eu não consigo ver, desconfigura tudo e tal. É muito importante essas atenções. E o compromisso, que é o último ponto, o último princípio, é o compromisso com a democratização da nossa experiência, né? A ideia de aderir, digamos, o projeto aderisse aos princípios dos códigos abertos, né, dos softwares livres, como já foi comentado aqui hoje de manhã. Então, a partir daí, tudo o que a gente construiu foi em cima de códigos abertos, de soluções que pudessem ser incorporadas no desenvolvimento das nossas soluções e que pudessem depois ser repartidas, então, com a comunidade de desenvolvedores ou a comunidade interessada em utilizar o nosso sistema. É a partir
do princípio 6 que se constrói todo o projeto novo que a gente está envolvido agora, que é o projeto de tentar disseminar o que a gente chamou a plataforma Corisco. A plataforma Corisco é uma versão que nós criamos da Brasiliana USP para ser disseminada, né, que traz tudo o que a gente conseguiu construir. Ela ainda está em construção, a própria plataforma Corisco, mas para poder ser disseminada. Aqui é só para vocês terem uma ideia da equipe atual do laboratório da Brasiliana USP. Há um conjunto de professores e alunos de pós-graduação que têm nos ajudado com as apresentações críticas, com a curadoria das coleções. Alguns colegas da Unicamp, como o Paulo Franchetti, o professor Alcir Pécora, têm nos ajudado também. Aqui é uma visão do nosso scanner robotizado, que a gente apelidou de Maria Bonita, que consegue digitalizar até 2.400 páginas por hora, né? É um equipamento que foi comprado com recurso da FAPESP. Aqui ele funcionando na casa do Dr. José, onde ele está instalado, numa das salas. Esse é o que a gente chama o pavilhão, onde se encontra basicamente literatura brasileira do século XIX e início do XX. Os modernistas estão aqui e tal. Esse é o Sérgio operando o robô, a Maria Bonita, como a gente diz, na equipe. E só para fazer esse parênteses, notar isso, a Maria Bonita ela é operada por uma equipe, hoje são 6 pessoas em turnos que trabalham. Hoje trabalham sempre 2 pessoas juntas, e essas pessoas foram contratadas pelo projeto a partir dos conhecimentos que elas têm da física do livro, né? Então, são pessoas que tiveram algum treinamento ou trabalharam em laboratórios de conservação ou de restauro de material bibliográfico. Boa parte delas foram estagiárias do laboratório do IEB, ou têm alguma outra experiência nesse sentido, que é a ideia de dar ao operador do scanner robotizado o poder de decisão sobre como que o livro será tratado pelo scanner, qual a velocidade que vai ser digitalizado, qual é a pressão do ar que pode ser utilizado e tal. É um equipamento muito sofisticado, no sentido de que ele tem vários sensores que permitem ao operador ter um cuidado, monitorar de forma muito cuidadosa como o livro está sendo processado, né? E, no limite, o livro pode ser digitalizado também manualmente, como tem sido feito. Em junho de 2009, então, nós lançamos a versão 1.0 da Brasiliana USP. Essa biblioteca digital nasceu usando, aqui tem algumas imagens, usando 2 sistemas, softwares livres, digamos assim. Um deles é o Drupal, que é um gerenciador de conteúdo, que dá, digamos assim, toda a interface inicial, a homepage, os conteúdos contextuais, os menus, que ajudam a entender o projeto, mas também os contextos das coleções que estão sendo formadas. E, basicamente, o repositório digital é um software desenvolvido no MIT, a partir de uma aliança do MIT com a HP, a Hewlett Packard, para desenvolver um sistema de repositório digital para que fossem oferecidos acesso rápido a diversos formas de objetos, PDFs, vídeos, textos, documentos que podem ser acessados. No caso, nós mantivemos a unidade objeto digital no PDF. Então, a nossa biblioteca digital é construída em torno de um objeto, que é o PDF. Então, o livro é todo digitalizado, as imagens são capturadas, as imagens são tratadas, as imagens são reduzidas de tamanho, elas passam por um processo de reconhecimento de caractere para gerar uma versão textual, digital daquele texto, que resulta num PDF que tem uma camada por trás com o texto cujos caracteres foram reconhecidos, né? Todo esse conjunto de processamento gera um objeto que é o PDF. Em 2009, no início do projeto, o que nós conseguimos oferecer aos usuários era um acesso a esse PDF, que é o que o DaySpace permite fazer. Então, o usuário, para visualizar o PDF, baixava o PDF para o computador dele ou fazia uma visualização embebida no seu browser, se ele tivesse setado o seu browser para isso. E alguns não funcionavam, outros funcionavam, depende da versão. Então, muitos problemas nós vimos com isso.
nós mantivemos o esquema do motor de busca do DSpace. O DSpace incorporou, por sua vez, um código aberto, que é o Lucene, que é utilizado por quase todo mundo, mesmo por softwares pagos e tal, que é um algoritmo para busca. E nós mantivemos o esquema das interfaces de busca simples e avançadas do DSpace. Nós simplesmente customizamos alguma camada do design do DSpace para ficar mais parecido com o que nos interessava mostrar, mas nós tínhamos um problema que era o fato de que o nosso modo de produção desses objetos finais, que eram os PDFs, resultavam em PDFs demasiadamente grandes. Então nós caminhamos ao longo do ano com o desenvolvimento de toda a nossa solução, mas nós resolvemos, no final de 2009, apressar o passo na solução desse gargalo, que era um gargalo para os nossos usuários, que tinham que baixar arquivos muito grandes. Para vocês terem uma ideia, um arquivo, por exemplo, um sermão do Padre Antônio Vieira, um dos livros de sermões do Vieira, podia ter 600, 700 megas. Né? Então é um arquivo muito grande para ser folheado. Para ser folheado, tem que baixar esse arquivo. É praticamente impossível. Né? Então, quanto mais antigos os livros, mais era interpretada a sua natureza de desenho da tipografia antiga e mais pesado o livro ficava, mesmo que ele não tivesse estampas. Isso causava muito embaraço na nossa equipe. A gente foi pesquisando. Resolvemos acelerar, encontrar um atalho para a diminuição do tamanho desses PDFs e acabamos comprando um software de compressão de dados muito robusto, que é o LuraTech, e com isso lançamos a versão 2.1, 1.1 em janeiro de 2010. Né? E ela ganhou um novo visual também, um novo design, e permitiu, a gente já começou a mexer no código do DSpace, de modo que, nesse momento, o nosso desenvolvedor, o Fábio, que estava terminando o seu doutorado na matemática, o Fábio Kepler, já tinha um pleno domínio do código do DSpace, digamos assim, de modo que a gente poderia mexer em toda a construção do DSpace, não só customizando o DSpace, mas podendo alterar mesmo o código do programa. De modo que a gente começou já a apostar em novos designs, colocando a busca onde a gente quisesse, fazendo alterações mais profundas. E a questão dos dicionários também, a forma de visualização online dos textos que a gente tinha conseguido implementar nos dicionários, nós começamos de forma mais dura, trabalhar para apresentar na versão definitiva, mais final, digamos, do projeto Brasiliana USP, do projeto da Biblioteca Digital, que terminaria no final de 2010. Né? Então, nesse momento, nós continuamos com o Drupal e o DSpace, mas já com um novo design e mexendo um tanto no código. O visualizador continuava sendo o mesmo esquema, mas os arquivos eram menores por conta desse software. O desenvolvimento desse trabalho de 2 anos resultou no lançamento, em outubro de 2010, da chamada versão, a gente chamou assim, 2.0, da Brasiliana USP, que ganhou o nome de Plataforma Curisco, porque ela já se configurou para nós como um sistema integrado de softwares, de códigos, que vão muito além do DSpace e que conseguiram resolver um conjunto de problemas e de desafios para atender aqueles princípios, atender os objetivos do projeto. Né? Essa é a cara da nova home, né, da Brasiliana USP, e essa home ela também está desenhada, a gente ainda utiliza o Drupal, mas ela também está desenhada dentro do DSpace. A gente tem na versão plataforma Curisco tudo integrado no DSpace. Nós temos preferido continuar usando o CMS, porque isso permite um ataque mais colaborativo e mais rápido da mudança de todos esses conteúdos. Né? Há uma equipe editorial responsável por pensar os destaques e lançar eles semanalmente. Há uma equipe que altera o conteúdo noticioso da página. Há o próprio Twitter, que tem sido alterado diariamente. Temos o Twitter nosso e temos os favoritos do Twitter que sempre aparecem aqui. Né? Então, isso eu posso fazer. E temos uma outra editora do Twitter, somos 2 responsáveis. Então, eu estava aqui agora de manhã, coloquei no Twitter
olha, está no ar o fórum da Unicamp e tal. Então, eu consegui alterar do celular como é que fica a home da Brasiliana. E são coisas que a gente está tendo cuidado para manter o nosso público informado e tal. Essa é uma página com o resultado de busca, que a gente incorporou ao código do Lucene uma evolução da busca, no sentido de tornar a busca facetada, aproximando, portanto, o formato da busca ao que é hoje praticamente natural para o usuário da internet, né, que é a busca por aproximação daquele objeto, daquele assunto do seu interesse, que é como todos os buscadores e metasbuscadores estão sendo construídos hoje. É um conceito de busca. Em vez de você ter a busca simples e a busca avançada, onde você tem que compor uma sintaxe da sua busca, você dá ao usuário um caminho para a busca onde ele vai facetando os seus interesses e, com isso, ele vai aproximando, apostando no quê? No desenvolvimento da tecnologia, na facilidade do processamento da informação. Você põe o servidor para trabalhar a serviço do usuário. O usuário pensa, eu queria ver Zé de Alencar, então eu ponho Alencar. Aí eu dá um monte de coisa. Eu falo, não, eu quero ver o autor Zé de Alencar. Aí eu vejo que tem 40 livros autores, mas eu quero ver do Zé de Alencar os romances. Aí vai diminuindo. Eu quero ver entre os romances os primeiros romances. Então eu vou facetando minha busca pelas várias dimensões possíveis da busca. Claro, seguindo os metadados e seguindo também o conteúdo integral das obras, já que o DSpace permite, através do Lucene, a indexação de todo o conteúdo da obra que foi OCRizado, que foi os caracteres foram reconhecidos. Então, se quer uma frase dentro de um livro, você também encontra, né? A busca facetada foi um grande ganho. Houve um grande investimento da nossa equipe na reflexão sobre o design, e claro que para implementar isso dentro do código do DSpace também foi um grande investimento. E já trazendo para a busca também a apresentação dos thumbnails, que era algo que o DSpace original também não oferece, né? E aqui é um outro modo de busca. Você pode visualizar a busca em lista ou em mosaico. Você tem várias formas de visualização dos livros. Você tem uma forma do livro pleno, a imagem plena, imagem a imagem, uma forma mosaico, uma forma de livrinhos assim, e uma forma que é o texto puro. Assim como para a imagem também, nós temos um visualizador de imagem. Nesse caso é o código Dakota, que foi desenvolvido por colegas da Universidade da Califórnia e que nós incorporamos também na nossa solução, né? E que permite transferir para o servidor o trabalho de processamento de uma imagem de altíssima definição, porque no caso das imagens a gente mantém elas em 600 dpi e coloridas, mas são imagens muito pesadas. Mas o usuário não sente isso, porque quando ele pede para ver esse trecho da imagem, é o servidor que processa a imagem e entrega para ele só essa imagem. Ele trabalha com coordenadas e ele mapeia a imagem e entrega para o browser do indivíduo que está visualizando na outra ponta só aquilo que ele quer ver, né? De modo que todo o resto da imagem está preservado lá no nosso servidor. É claro que se você quiser baixar a imagem na íntegra, você baixa e você com isso faz zoom muito rápido, visualiza o trecho que você quer, ou tira um retrato só desse rosto, que é o rosto que você estava procurando ver. Então, mais ou menos, são os tópicos centrais que configuram essa V2, que a gente vai chamar, então, que eu já falei de todos esses itens: servidor de imagem de Dakota, os visualizadores de conteúdo, a busca facetada e os arquivos menores que são mantidos também. Mas a plataforma Corisco, ela ainda mantém aquela natureza de o depósito de um PDF é o depósito do objeto digital. Isso foi também uma discussão dentro da nossa equipe, no sentido de pensar na difusão da nossa solução, né? Nós pensávamos, bem, é mais fácil submeter 322 imagens das páginas de um livro no DSpace, porque aí o processamento da leitura de cada página. Aí, se a pessoa quiser um PDF, a gente cria o script para que
o servidor pegue as 321 páginas e crie um PDF e entregue para o usuário. Mas nós fizemos o caminho contrário. A gente deposita no repositório digital o PDF do livro. É o objeto que a gente deposita. Quando vocês procuram aquele livro e querem ver a página 24, o servidor abre o PDF na página 24, extrai um JPEG daquela página 24 e oferece para você. Então ele constrói as imagens extraindo elas do PDF. E a gente agora acabou de fazer uma alteração no processo de realizar isso, que tornou um pouco mais rápida a visualização. Isso sobrecarrega os nossos servidores um pouco? Sim, mas isso libera os futuros utilizadores dessa plataforma para terem modos mais simples de submissão dos conteúdos. Nós imaginamos ainda que vai ser muito mais fácil para uma biblioteca ou uma outra instituição cultural se estruturar para, eu quero colocar um livro na biblioteca digital. Como eu faço? Eu preencho os metadados e submeto um arquivo, que é um PDF com um livro que eu digitalizei. Né? E a partir daí a plataforma faz todos os modos de visualização. Né? Ao invés de falar, não, eu monto lá os metadados daquele livro e tenho que submeter 322 imagens numeradas de tal maneira para estar na sequência exata, e se eu inverter uma vírgula, vai bagunçar toda a apresentação do livro, e tal, e tal, e tal. Porque aí muitas regras teriam que ser seguidas. Então nós pensamos já num horizonte de simplificação, digamos assim, do fluxo de trabalho para atender ao conceito da construção da plataforma Corisco. Então, a plataforma Corisco prevê o desenvolvimento, que a gente ainda não concluiu, de um software, de um sistema para acompanhamento do workflow de produção, ou seja, do fluxo de produção, do trabalho. Né? Esse sistema está pensado em apontar, desde o início, padrões desejados de digitalização, de qualidade da imagem que deve ser capturada, de tratamento da imagem, de como ela deve ser processada e da forma de ser submetida no repositório digital, que é um outro conjunto de software, que é o tema Corisco do DaySpace. Porque a plataforma Corisco, como repositório digital, ela é hoje um tema do DaySpace, ou seja, é uma das aplicações possíveis desenvolvidas a partir do DaySpace. Né? A plataforma Corisco, então, ela usa o DaySpace, aqui é um pouco o esquema do funcionamento do nosso tema DaySpace, que é o tema Corisco, né? Que é o tema da plataforma Corisco. Então, de tudo que foi utilizado, além do DaySpace, o servidor de imagens e os visualizadores, mas isso é mais técnico. Aqui são algumas imagens da instalação padrão da plataforma Corisco, e que podem ser perfeitamente customizadas. Há um limite da customização, que está mapeado e já está descrito em manuais. Nós já temos o manual da customização da plataforma, já está pronto, nós estamos preparando outros manuais. No total serão 7 manuais que a gente pretende prepará-los, num primeiro momento, como material didático de um curso de extensão que a gente quer, de difusão, num primeiro momento, que a gente quer dar, e depois também aperfeiçoar esse material para disponibilizar ele online como uma explicação de como instalar e desenvolver a plataforma. A gente já colocou o código disponível para a comunidade dos desenvolvedores de DaySpace e temos tido, o pessoal técnico da equipe tem tido um diálogo muito grande com alguns deles que têm colaborado conosco, e agora nós estamos retribuindo, e com isso a ideia é ampliar o número de colaboradores que podem continuar avançando no desenvolvimento dessa solução. Né? A biblioteca tem um conjunto de atividades editoriais e educativas, como eu estava dizendo. Ela apresenta, a gente procura organizar as coleções ou obras em destaque e apresentar esses destaques na forma de textos críticos ou entrevistas. Por exemplo, como foi o do Joaquim Nabuco, eu pesquei esse exemplo entre vários outros, Zé de Alencar, Castro Alves. Então, bem, vamos... há uma efeméride, então, 100 anos da morte do Nabuco, vamos digitalizar toda a obra do Nabuco, então digitalizamos os 46 livros e chamamos a Ângela Alonso, uma biógrafa do Nabuco, para escrever um texto explicando quem foi o Nabuco, e escrever para cada livro do Nabuco um parágrafo sobre que livro é aquele, qual a importância daquele livro, daquela edição,
que está por trás daquela edição e tal. E com isso se enriqueceu a coleção Nabucco. E o que nós oferecemos, então, não é só todos os livros do Nabucco na Biblioteca Brasiliana. Também é um comentário sobre cada livro escrito por uma especialista sobre o Nabucco. Da mesma forma que fizemos com o Vieira isso, fizemos com o Zé de Alencar, com o texto do Paulo Franchetti, fizemos com o Machado de Assis, do Castro Alves também, vários outros. Né? Nós temos um projeto embutido no projeto da Brasiliana, que é a digitalização das revistas culturais. Para isso nós temos apoio do Ministério da Cultura, através do programa Cultura e Pensamento, e a nossa meta é, até maio desse ano, ter colocado já online 50 títulos de revistas culturais brasileiras. É um projeto muito bacana e animado, que nos permitiu manter uma boa parte da equipe trabalhando, porque o Ministério da Cultura fez um convênio conosco, mas que tem um caráter também mais moderno para a nossa coleção, em função, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu estou chegando perto do meu tempo, Theo, é 1 hora, né, mais ou menos, você tinha me dito, que é uma questão do direito autoral. Né? A gente, evidentemente, tem que respeitar os limites da lei. Então, são 70 anos do 1º de janeiro após a morte do autor. No caso dos periódicos, o nosso assessor jurídico nos trouxe luzes, nós temos uma maior liberdade, porque nós temos a lei protege os periódicos 70 anos a partir da primeira publicação do periódico. Então, com isso, nós podemos colocar a revista Claxon, Trampofagia, várias revistas até 1940 no ar. Então, essa parte dos periódicos é a parte mais moderna da nossa coleção, que nos permite ter uma coleção de modernistas, de Drummond, Manuel Bandeira e tal, que estão dentro dos periódicos. Entendam isso. Se nós apresentássemos os periódicos, pegássemos a Claxon ou algum outro periódico, como a revista do Instituto Histórico e Geográfico, e apresentássemos artigo por artigo, quebrando os artigos, para uma busca por artigo, aí nós estaríamos infringindo a lei, porque nós estaríamos fazendo a publicação do artigo do Gilberto Freire, e esse está protegido pelo direito autoral. Agora, se eu publico o PDF, que é o volume número 43 da revista, e tem um texto do Gilberto Freire, tem do Manuel Bandeira, eu não estou infringindo a lei porque eu estou publicando a obra coletiva. E a obra coletiva, que é um periódico, 70 anos depois da sua primeira edição, está em domínio público. Então, é uma parte muito bacana da coleção, né? Da biblioteca. Tem a poesia do Vinícius, também na questão do direito autoral foi um marco para nós. Nós lançamos essa coleção em abril de 2010, junto com o seminário organizado com o MINC, para discutir uma política pública para a digitalização dos acervos, né? E isso foi um marco para nós. A gente teve a autorização da família do Vinícius para colocar todas as primeiras edições do Vinícius online. Então, são 15 livros e que estão protegidos pelo direito do autor, mas causaram, na época, houve uma grande repercussão desse fato, e essa atitude da família do Vinícius é uma atitude moderna, ousada, nos tempos que correm, onde há muita discussão sobre a questão do direito autoral e muito medo das antigas formas de publicação diante da cultura digital. Nós vivemos, evidentemente, num território muito conflitivo, numa época de transição, onde há muita resistência e muitos avanços também para nesse novo ambiente de publicação, que é a cultura digital, o e-livro, o e-book e tal. A família do Vinícius apostou digamos assim, numa conciliação entre esses dois universos, da cultura digital e do livro impresso, né? Na aposta, que é uma aposta que o Paulo Coelho fez também. Quer dizer, a ideia de que na cultura, na internet, coloque-se todo o conteúdo disponível para quem quiser ler. E quem quiser ler vai acabar comprando um livro um dia, ou de cada 1000 leitores digitais, de cada 1 milhão de leitores digitais, pode ser que tenham 10, 20 que vão comprar o livro. A internet é um meio gigantesco de difusão da cultura, de acesso à cultura, e, aí eu acrescento, e eu creio muito nisso, como professor, de formação de leitores, né? O nosso objetivo é formar leitores. Eu sou um professor de história, né? O que eu quero é que os meus alunos leiam cada vez mais livros, é formar leitores e tirar a nossa indústria do livro
desse patamar miserável em que a gente se encontra, onde um livro acadêmico de história, se tiver 500 exemplares vendidos, o editor te paga um jantar e te trata com um tapete vermelho. Né? O seu livro vendeu 500 exemplares. Se vender 1.000 ainda, ele até te paga o direito autoral. Né? É uma coisa impensável num país de 190 milhões de habitantes. Né? Nós temos a obrigação de formar os leitores. E os leitores formarão a demanda de uma indústria do livro, quer seja do livro digital ou do livro em papel. Eu não acredito, nesse sentido, que o que nós estamos fazendo contradiga ou vá de encontro à indústria do livro. Muito pelo contrário, nós estamos alimentando a indústria do livro na medida em que estamos formando novos leitores, interessando as pessoas nas obras do Machado de Assis e do Vinícius de Moraes. E essas pessoas interessadas serão os potenciais compradores do Vinícius de Moraes. Né? Também tivemos projetos como colocar online toda a literatura indicada para o vestibular da USP Unicamp, que foi um projeto interessante. Nós não conseguimos 2 livros, do Jorge Amado e do Graciliano Ramos, porque a família não deixou, mas o Vinícius estava na lista e a gente pôde colocar. Temos o projeto dos dicionários, que está avançando mais devagar, mas está avançando, que é interessante. Temos um projeto de iconografia, que, como eu estava dizendo agora na hora do almoço, tem um grupo trabalhando com a descrição da iconografia que nós estamos produzindo, né? Reproduzindo na biblioteca digital. Então, tem garimpado a nossa biblioteca para fazer uma melhor descrição dessa iconografia, estudando os gravadores, tentando enriquecer os metadados, mas, ao mesmo tempo, produzindo estudos sobre essa iconografia, e nós também conseguimos recrutar alunos e professores dos cursos de língua do Centro de Tradução lá da USP, que estão nos ajudando na tradução das legendas em alemão. Esse aqui, por exemplo, é um livro, é o álbum do Burmeister. Então, vamos traduzir as legendas em alemão. E de latim, então precisamos de alguém que fale latim. E do francês, e do inglês. E isso tudo vai enriquecendo a busca, o acesso, e o material começa... Porque eu não sei alemão, eu vejo essa paisagem, bem, é uma floresta. Se eu leio a legenda e sei que essa floresta da Tijuca, do Rio de Janeiro, então se eu vou dar uma aula sobre o Rio de Janeiro, o século XIX, os investimentos do Segundo Império e tal, eu vou poder utilizar essa imagem de uma forma mais rica. Temos também uma equipe interessantíssima de professores do design, uma professora do design lá do curso de desenho da FAO, com um conjunto de alunos que tem trabalhado no resgate tipográfico, que é uma dimensão absolutamente genial, e eu tenho o maior carinho por isso, na medida em que a biblioteca Mindlin, não só, mas os outros acervos, mas em particular a Mindlin pela sua riqueza e tudo que a gente tem, é um enorme tesouro bibliográfico, é uma arca de Noé, digamos assim, da tipografia, que circulou e tocou a cultura luso-brasileira do século XVI até o século XXI. Né? Então, há muito o que descobrir ali. Então, qual é a tipografia utilizada pelo Isidoro da Fonseca? Qual é a tipografia utilizada no livro do Antonil? O que esses tipógrafos estão fazendo? Quais são as soluções? E há um grupo de pesquisa, esse daqui é um trabalho, por exemplo, desenvolvido por uma aluna, é um TCC, onde ela pegou a relação do Dom Frei Antônio, que era o bispo do Rio de Janeiro, que é o primeiro livro impresso no Brasil, é um folheto, na verdade, em 1743, que é muito importante para a bibliografia, como exemplar, original, digamos, do primeiro livro efetivamente impresso aqui na América Portuguesa. Ela estudou os tipos utilizados pelo impressor e chegou à conclusão que havia uma peculiaridade, então tem todo um estudo histórico da impressão do Isidoro da Fonseca, e os tipos que ele usou num livro, no outro. Há uma peculiaridade nesse tipo, aí ela propõe um novo desenho desse tipo e ela criou uma fonte digital, que a gente pode instalar no computador, e ela, no caso, compôs o trabalho dela usando a fonte que ela criou, que ela chamou de Isidora. E há outras fontes que agora nós estamos criando a partir desse material bibliográfico, né? Que é um trabalho muito bacana. Tudo isso, então eu estou chegando perto do final aqui, a gente está tentando reunir toda essa nossa experiência
no âmbito disso que a gente está chamando a plataforma Corisco, para poder disseminar a nossa experiência, compartilhar com as instituições interessadas, né? Muito no objetivo de cumprir a ideia de que é preciso atentar para o que é o patrimônio cultural brasileiro e procurar trabalhar no sentido de difusão desse patrimônio cultural, né? Aquilo que eu estava falando lá atrás, digitalizar, o processo de digitalização do acervo é pensado sempre como um processo de preservação e de acesso, né? De garantir o acesso a esse acervo. No Simpósio Internacional de Políticas Públicas, esse que aconteceu em abril do ano passado, no texto de proposição do simpósio que a gente escreveu junto com o MINC, a gente concebia isso, que a digitalização dos acervos culturais do Brasil tem se tornado uma tarefa de grande urgência, solicitando uma reflexão sobre os limites impostos pela atual legislação do direito autoral, coisa que fizemos no simpósio, sobre as novas tecnologias, os padrões e normas, assim como os caminhos para a formação de uma rede efetiva, né, entre as instituições, como eu estava dizendo aqui, entre as instituições e os projetos já existentes. A ideia de rede foi muito discutida no simpósio, né, que é necessário pensar em padrões, normas, para a gente construir uma rede, né. Nós estamos trabalhando muito nessa ideia, a ideia de propor uma rede em cima de normas e padrões que permitam, então, normas e padrões significam a gente ter uma métrica que seja suficiente para sustentar o planejamento e a avaliação dos projetos, né? Sem isso, nós não vamos ter condições para o investimento público nos grandes projetos de digitalização dos acervos memoriais, coisa que urge no Brasil, né? Então, da nossa relação com os financiadores, seja o Ministério da Cultura, o BNDES ou a Petrobras, o BNDES é um exemplo importante. O BNDES participou do simpósio em abril, tendo visto que foi discutido no âmbito do MINC e uma certa segurança de que há algum compromisso dos atores que estão digitalizando de atender a alguns padrões, o BNDES resolveu pela primeira vez introduzir no edital, que foi o mais recursos, que foi lançado no final do ano passado, de preservação de acervos, incluir a possibilidade de recursos para a digitalização de acervos, né? Mas muito temeroso. Temeroso do quê? O Departamento Cultural do BNDES diz, qual é a métrica? Como nós vamos avaliar os resultados? Eu dou dinheiro para uma equipe de uma instituição, um museu no Pará quer digitalizar o seu acervo. O que significa isso? O camarada vai pegar o iPhone dele, tirar fotos do acervo e pôr online num blog? Ele digitalizou e disponibilizou. Não pode, porque no blog, quais são os critérios de preservação digital? Qual é o critério, qual é a qualidade da imagem digital? Qual é o critério da descrição? Que esquemas de metadados devem supor? É interoperável? Todo mundo pode pesquisar aquilo? A Petrobras também está muito preocupada com isso. Ela já investiu muito dinheiro da renúncia fiscal, na coordenação de comunicação e cultura deles, em projetos de digitalização. Muitos deles feitos em flash, usando esquemas de metadados que foram tirados da cabeça do desenvolvedor do software na hora, que são projetos que são cegos para a rede, que não atendem nenhum mínimo padrão de interoperabilidade ou de abertura para os motores de busca. Então ninguém consegue encontrar o que foi feito. Ou eles estão preservados de que maneira? Há cópias disso? São servidores adequados? Está em RAID? Quais são os discos que guardam esse material? Há backup? Não há backup? É preciso ter essas normas para que o investimento público possa fluir para esses projetos. No Minha Casa Minha Vida, o governo pode muito bem mandar um engenheiro lá e vai falar, não, desculpa, você usou uma areia que não segue as especificações do Inmetro. Essa areia tem sal, tal. Essa casa não vai receber o dinheiro por ter construído essa casa. Né? Há normas para serem seguidas. É muito importante isso. Então, a nossa ideia, que a gente começou a trabalhar no simpósio lá atrás, eu estou chegando no fim, é justamente construir um consórcio nacional, que era a ideia de tentar agregar todos os atores interessados num processo massivo de digitalização dos acervos, em torno de uma mesa onde se definissem denominadores mínimos para padrões e normas, né? Então, não precisamos dizer
vamos todos adotar o Dublin Core como o esquema de metadados. Pode até ser, né, para todas as nossas bibliotecas digitais, seja ela de arquivos, de livros raros, de iconografia, de objetos em 3D, o que for. Não, até poderia ser, mas vamos todos acordar que usaremos esquemas de metadados interoperáveis. Dentre eles, esse. Vamos usar o Ikaton, vamos usar isso. Como que a gente vai definir quais são os denominadores comuns da preservação digital? Se o projeto atender esses denominadores, esses requisitos mínimos, ele é parte do consórcio. Sendo parte do consórcio, a nossa ideia é que o consórcio seja uma política ativa, não precisando, com isso, esperar que o governo dite uma norma, uma regra, ou que uma instituição outorgada para tal o faça. Que os atores que estão produzindo essa dimensão da cultura digital, que são os acervos digitais, sentem à mesa e digam, vamos estabelecer o que nós acreditamos que é a plataforma inicial para dar seguimento a um processo mais robusto de digitalização. Eu acho que os atores, as instituições culturais, têm que tomar a dianteira desse projeto, desse processo, porque, com isso, os financiadores e o governo federal, o governo estadual, vão poder, com uma forma mais tranquila, investir numa política pública de digitalização. E, quem sabe, nós chegaremos em normas, em procedimentos mais, digamos, detalhados e mais estabelecidos, né? A ideia desse consórcio tem contado hoje com um apoio ainda incipiente, digamos assim, da Petrobras. A Petrobras é a grande patrocinadora do projeto Brasiliana USP, né, sobretudo da construção do edifício, e conversando com a Petrobras, eles têm mostrado muito interesse no desenvolvimento de um consórcio, de um projeto coletivo, que desse a eles uma linha onde eles pudessem falar, bem, se vocês estão dentro desse consórcio, nós, do Departamento Cultural, temos uma certa garantia do sucesso desse projeto, né? Então, nós estamos trabalhando muito nisso. De um lado, na difusão da plataforma Corisco, né, que está sendo implementada hoje, eu pulei aqui um slide, que está sendo implementada hoje por um conjunto de instituições, que eu estava mostrando aqui. Hoje a gente já tem instalações da Corisco, estamos preparando o repositório institucional da USP, estamos preparando uma biblioteca de obras raras também para a USP. Na Fundação Pedro Calmon escrevemos um projeto junto, liderado pela Pedro Calmon, mas que consorcia várias instituições culturais da Bahia. O Arquivo Público do Estado de São Paulo nós já instalamos para eles uma plataforma Corisco para eles testarem. Lá a questão, é claro, é o problema dos metadados. Eles têm provavelmente, eles têm seguramente o projeto mais arrojado de digitalização de um acervo público no Brasil, mas cada banco de dados deles tem uma estrutura e tal. A gente tem trabalhado um pouco isso com eles. Na Federal de Pernambuco, nós já fizemos também uma instalação do repositório institucional deles, e agora vamos começar também um trabalho com a Biblioteca Mário de Andrade. E assim nós estamos abertos a várias instituições no sentido de fazer a instalação da Corisco, porque isso traz para o nosso projeto novos parceiros que vão nos ajudar a desenvolver e a resolver os problemas da Corisco. Isso também cria para nós um campo de estudos, eu digo para nós, o nosso laboratório lá na USP, de problemas, de desafios novos. Então, como é que funciona a Corisco com documentos arquivísticos? Então, como que nós vamos associar o Ikaton com o DSpace? Como que nós vamos customizar a Corisco para um repositório institucional de alto depósito? Como que isso tem no DSpace, mas essa parte a gente não mexeu, porque nós que somos os depositários. Então, são várias questões de investigação que têm nos motivado desses problemas novos que vão surgindo a partir dessas parcerias. Então, esse é o estágio, digamos, atual do projeto, e a nossa ideia, que a gente está trabalhando então, junto com o Ministério, é tentar rapidamente começar a desenhar esse consórcio para criar esse ambiente de mais, digamos, formal de colaboração, né, entre esses vários parceiros que estão pontualmente conversando conosco. A nossa ideia é que o consórcio possa funcionar mais como uma mesa redonda, onde então todos possam
conversar também entre si e possam colaborar com o desenvolvimento do nosso sistema, que é o Corisco, né? É isso. Aqui está o site, vocês podem visitar, e tem o meu e-mail também. Obrigado.